Não seria legal se você recebesse dinheiro todos os meses através dos seus investimentos? Pois é, isso é possível através dos fundos imobiliários. Mas o que será que você precisa saber antes de investir no fundo imobiliário? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final porque tem muita informação relevante se você quer investir em fundos imobiliários. Mas antes da gente continuar, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cláudia Sefrim, educadora financeira e investidora, e você está no canal que vai ajudar a desbravar a sua jornada de investidora. Antes da gente continuar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa os sininhos de notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai receber em primeira mão a novidade. E claro, se você está gostando desse vídeo, já aproveita e dá o seu curtir aqui para o YouTube entender que este conteúdo é muito relevante para todos os investidores. Vamos lá! Fundo de investimento imobiliário, ou também conhecidos como FIIs, são investimentos onde você consegue receber aluguéis mensalmente na sua conta. Mas como assim aluguéis? Para eu conseguir te explicar, eu vou dar um exemplo. Então pensa só, hoje você é uma pessoa que tem lá seus 10 mil reais. Com 10 mil reais, você concorda comigo que você não vai conseguir comprar uma casa, por exemplo, para alugar ela e aí sim ganhar dinheiro de aluguéis, certo? Pois é, e aí você conhece outras 9 pessoas que estão na mesma situação que você, ou seja, tem 10 mil reais guardados e elas gostariam de ter um rendimento mensal com esse dinheiro, mas elas também não vão conseguir comprar nenhuma casa, nenhum imóvel para isso. O que acontece dentro do fundo imobiliário? É como se vocês, 10 pessoas, se juntassem e aí olha só, agora ao invés de 10 mil, vocês têm 100 mil reais. Com 100 mil reais, vocês conseguem comprar uma casa e disponibilizar para alugar. E o dinheiro do aluguel vocês vão dividir entre as 10 pessoas que investiram para comprar essa casa. É exatamente assim que funciona um fundo de investimento imobiliário. Ele é um fundo onde ele vai reunir investimentos de várias pessoas ali e esse dinheiro é usado para comprar imóveis ou também investir no setor imobiliário e o dinheiro dos aluguéis serão repartidos entre todo mundo que tem dinheiro investido no fundo imobiliário. Quando você compra um FII, você compra uma cota de um FII e por isso você se torna um cotista. Exatamente. Mas antes de já sair correndo investindo em fundo imobiliário, eu separei 6 itens que você precisa ficar de olho para escolher um bom fundo imobiliário para investir. Começando com o primeiro item, que é o tipo do fundo. Pois é, existem diversos tipos de fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários híbridos. O que são cada um deles? Os fundos de tijolo, como o próprio nome diz, eles investem em tijolo, ou seja, em imóveis físicos. É exatamente o exemplo que eu dei aqui para vocês agora há pouco. Eles juntam o dinheiro de todo mundo, compram imóveis físicos e colocam para alugar. E o dinheiro dos aluguéis será então repartido entre todo mundo que tem investimento no fundo imobiliário. E dentro dos fundos imobiliários de tijolo, a gente ainda tem outras classificações. Por exemplo, tem fundo imobiliário que investe somente no setor logístico, ou seja, eles compram galpões logísticos para alugar para fábricas, indústrias. A gente tem investimentos de fundo imobiliário, por exemplo, no setor de educação, que são fundos que investem em escolas, universidades. A gente tem fundos de shoppings, fundos de escritórios corporativos, ou seja, existe uma diversidade bem grande entre os tipos de fundo de tijolo. E os fundos de papel, então, o que são? Fundos de papel são fundos imobiliários que eles investem em títulos atrelados ao setor imobiliário. Ou seja, eles podem investir em LCIs, em CRIs. E aí, calma lá, se você não tá entendendo nada dessa sopa de letrinhas, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu já fiz explicando todas essas siglas para que você possa entender. Bom, continuando, os fundos de papel, então, eles investem nesses títulos. Sim, é possível, então, um fundo imobiliário não ter nenhum imóvel físico. Ele simplesmente vai se atrelar às dívidas desses títulos e, claro, com o dinheiro dos juros, ele vai te pagar os rendimentos como se fossem os aluguéis. E por último são os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles mesclam um pouco de papel e um pouco de tijolo, ou seja, eles vão poder investir tanto em imóveis físicos quanto aplicar o dinheiro em aplicações de renda fixa. E o segundo item que você precisa ficar de olho é o gestor do fundo. Pois é, porque pensa só, todos esses investidores, todas essas pessoas, todo esse dinheiro precisa de alguém para administrar.
Por isso, todo fundo imobiliário, ele tem um gestor. Esse gestor vai ser o responsável por captar o dinheiro, entender aonde investir, como é que estão as taxas, quais são os melhores imóveis e também vai ser o responsável por fazer o repasse do dinheiro dos aluguéis todos os meses. E claro, quando você conhece um gestor de fundo, quando você sabe que ele é profissional, que ele já tem experiência, é melhor. Por quê? Porque você vai confiar mais naquela pessoa, naquela instituição e etc. Os gestores de fundo geralmente são gestores atrelados a instituições financeiras. A maioria deles é assim. E aí pensa, para você entender um pouquinho do papel do gestor do fundo, qual é a principal diferença entre um estagiário e um profissional que está há 10 anos atuando no mercado? 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3. Pois é, experiência. Espero que você tenha chegado nessa conclusão também. A principal diferença entre alguém que está começando e alguém que já tem tempo é a experiência. Por isso que é bom escolher gestores de fundo que já tenham experiências em outros fundos imobiliários também. Terceiro item para você ficar de olho é a taxa de administração. Pois é, esses gestores todos, é claro que eles vão cobrar uma taxinha para administrar todo o seu dinheiro. Então, os fundos imobiliários, eles têm taxas de administração que variam entre 0,25% até a 2, 3%. Por isso, escolha fundos imobiliários que tenham taxas de administração mais baixas, porque assim o rendimento vai ficando com você e não vai ficando com a instituição financeira. Quarto item que você precisa ficar de olho para escolher um fundo imobiliário é a diversificação do fundo. Então, como eu expliquei, a gente tem vários tipos de fundo imobiliário e cada um dos fundos imobiliários pode investir em várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, ele pode ter investimentos no setor de logística, em setor de hospital, em educação, em shopping, tudo misturado. Ou ele pode mesclar vários papéis, vários títulos de várias instituições, umas mais arriscadas, umas menos arriscadas. Então você precisa entender qual é a diversificação do fundo para saber se você está confortável com aquele risco que o fundo imobiliário está tomando. Tudo isso está descrito na formação do fundo imobiliário. Lá tem descrito tudo aonde ele pode investir, quem é o gestor, como que ele faz, aonde ele coloca o dinheiro. Então é importante você entender isso e saber escolher os fundos imobiliários que você vai ficar mais tranquilo sabendo onde o dinheiro está ali investido. Antes da gente continuar, se você ainda não deu aquele curtir no vídeo, clica aqui embaixo e dá um curtir para o YouTube entender que este vídeo é relevante para todo mundo. E vamos lá, seguindo aqui para o nosso quinto item que você precisa ficar de olho no fundo imobiliário é a liquidez. Pois é, a liquidez é muito importante porque pensa só, se você precisar do seu dinheiro, precisar sacar, acontecer alguma coisa, você quer retirar o dinheiro, você precisa ter certeza que você vai conseguir fazer isso na hora que você quiser e quando você precisar. Por isso é muito importante olhar a liquidez do fundo. A liquidez é a quantidade de pessoas que estão comprando e vendendo as cotas daquele fundo imobiliário. Quanto maior for a liquidez do fundo, mais significa que tem gente comprando e vendendo. E por isso é mais fácil você conseguir vender na hora que quiser e conseguir sacar o dinheiro também. Então sempre fique de olho na liquidez do fundo. E por último, para encerrar esse vídeo com as 6 dicas mais importantes para você analisar no fundo imobiliário, é o dividend yield. Pois é, o que é o dividend yield? É o percentual de rendimento que você vai receber todos os meses com o seu dinheiro investido no fundo imobiliário. Quanto maior for o dividend yield, mais dinheiro você vai receber. Por exemplo, se você investir hoje R$10.000 num fundo imobiliário que tem um dividend yield de 8%, significa que durante um ano você vai receber R$800 de volta. Esses R$800, se você dividir ele em 12 meses, você vai receber R$67 todos os meses, simplesmente por investir R$10.000 num fundo imobiliário. Pois é, por isso é importante você escolher bons fundos imobiliários, escolher fundos que tenham um dividend yield alto, para que você tenha, sim, maior rendimento. Esses foram os meus 6 itens essenciais para que você possa escolher o seu fundo imobiliário. Deixe um comentário aqui se você já sabia dessas coisas, se você já investe em fundo imobiliário, que eu vou adorar saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!